nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Eu fico muito grata ao Senhor por me dar esta oportunidade de transmitir a vocês aquela palavra de apoio, aquela palavra de ânimo, de motivação, vocês que estão cuidando de um novo convertido. O objetivo deste espaço, deste programa, é apoiar-lhe em suas dúvidas naquilo que você precisa, no que precisar no discipulado. Nós falamos em uma das programações os níveis de amadurecimento de um cristão. O primeiro nível, quando eles são meninos na fé, são crianças. Depois, quando são jovens, que já chamamos de lavoura de Deus. E agora, quando eles já são pais, que podem discipular outras crianças, podemos dizer assim, e que a Bíblia chama de edifício de Deus, que é a terceira etapa do amadurecimento. O que significa ser edifício de Deus? É aquele crente que já tem solidez, que tem alicerce espiritual, tem um fundamento forte, né? Podemos dizer que edifício de Deus é o estágio que nós estamos liderando pessoas. Nós já temos habilidades, nós temos dons, talentos, conhecemos bastante a palavra e a praticamos. Somente ter conhecimento não significa que você já é edifício de Deus, não. Porque tem gente que tem conhecimento da palavra, mas não tem amadurecimento espiritual. E também não significa dizer que você é edifício de Deus porque você já é um idoso. Edifício de Deus não tem nada a ver com a idade biológica, não. Edifício de Deus são pessoas já forjadas, pessoas que têm ferramentas, já foram formados, já foram provados e já foram aprovados por Deus na sua caminhada cristã. E nós sabemos que a caminhada do novo convertido, do crente, é um processo em desenvolvimento. Quando você pratica o discipulado, ou seja, quando você pratica o ensinamento para uma pessoa, quando você a ensina, este processo nunca para, ele é contínuo. Você vai ter que sempre estar ali cuidando até que ele possa um dia dizer, eu também posso agora discipular. Né? Então é um processo contínuo que não tem uma época para você terminar, porque depende de cada pessoa, do desenvolvimento espiritual dela. E o edifício de Deus é uma fase assim muito maravilhosa, porque esta pessoa já é capaz de liderar um grupo na igreja, ela já é capaz de dirigir uma igreja, pastorear uma igreja, né? Mas preste atenção. Por exemplo, quando você escolhe uma pessoa para discipular, você tem que estar um passo ou 2 ou 3 ainda à frente desse discípulo. Ou seja, se aquele discípulo é lavoura de Deus, você tem que ser um edifício. Você sendo lavoura de Deus, jovem na fé, você não tem como discipular um que já está amadurecido, um edifício de Deus, entendeu? Você tem que saber, se sou eu lavoura de Deus, não vou pegar no edifício, porque eu não cheguei a este nível espiritual. Então, qual discípulo eu vou escolher? E Paulo, ele faz um clamor por pais espirituais, ou seja, para aqueles que queiram discipular. Então, vejam que é muito importante você conhecer o nível espiritual de quem você vai discipular. Então eu faço uma pergunta a você. Você que está cuidando desse novo convertido. Você se julga ainda uma criança, um menino na fé, na primeira etapa do amadurecimento, primeiro nível? Ou um jovem, como lavoura de Deus, que ainda não alcançou o total amadurecimento? Ou você já se julga um pai espiritual, porque é um edifício espiritual? Um edifício de Deus. Em qual nível você se encontra? Quem sabe você tem toda a boa vontade de discipular, mas você ainda é um menino na fé e está com uma lavoura de Deus nas mãos. Uma pessoa que tem mais conhecimento, mais carreira, mais experiência na fé. Então não vai dar certo. Você precisa conhecer em qual nível espiritual de discipulador você está agora, em qual nível de amadurecimento. E a mesma coisa. Agora, se você se julga já um edifício de Deus,
Você já não é uma criança, mas nem um jovem na fé, mas você já é um adulto, um pai espiritual. Você pode então discipular uma criança na fé ou um jovem na fé. Agora, muitas vezes nós nos deparamos com situações bastante inusitadas, não é verdade? Por exemplo, você pega ali um aluno que está anos desviado, mas conhece muito a palavra de Deus, mas não consegue praticá-la. Você sabe que ele tem conhecimento, ele sabe versículos mais do que você, mas ele não consegue praticar. Irmãos, para nós resumirmos, nós precisamos, em todo discipulado, seja para o nível 1, que é a criança, o menino na fé, ou para o jovem na fé, ou para o pai na fé, oração em cima de oração. Não vai adiantar um discipulado organizado, bem intencionado, bem instruído, se não for regado com oração. Porque quem convence o pecador da sua situação de pecados, de escravidão, de vícios, é o Espírito Santo. Muitas pessoas podem ter ótimas intenções, mas não sabem como fazer para a mudança daquela vida. Então, seja em qualquer nível que esteja você, discipulador, ou o seu aluno, tem de ter oração por ele e com ele todos os dias. Porque o Senhor tem interesse em nos ajudar, em que mais pessoas venham estar no seu reino. Mas nós precisamos desta ajuda através do Espírito Santo, através da oração, para que possamos alcançar o objetivo do Senhor, que é a salvação de vidas e também o nosso objetivo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Estaremos na próxima programação com mais assuntos, com mais temas para ajudar você nesse discipulado. Não tem sido fácil, mas é assim mesmo. Quando nós temos um bebê, o trabalho é dobrado, não é verdade? O trabalho em casa, tudo muda, né? Tudo muda em casa porque chegou uma criança e tudo tem que estar em volta dela porque ela ainda é muito frágil, muito sensível e precisa de cuidados extremos. Que Deus abençoe. A recompensa do Senhor virá para você, com certeza. Se despede sua irmã em Cristo, Débora Miranda, e até o próximo Espaço Eu e Mais Um. Seu momento de aprender a alimentar seu irmão na fé. Espaço Eu e Mais Um.